E agradecer ao Senhor, né, pela vida da irmã Crasla. Fique de pé, irmã Crasla. Essa irmã foi a primeira irmã, né, que foi alcançada aqui conosco na Videira Santarém e que começou a caminhar conosco no ministério. E eu creio em nome de Jesus que muito em breve ela vai estar assiduamente conosco. Amém, irmã? Deus abençoe. Queremos agradecer também aqui os nossos convidados lá da célula do Interventoria, que é o nosso irmão Geraldo e a sua digníssima Arlete. Seja bem-vindo também entre nós. Vamos aplaudir ao Senhor, meus irmãos. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos também aqui mais uma jovem moça, senhora, nos visitando. Como é seu nome, querida? Elielze. Seja bem-vinda entre nós. Vamos aplaudir o Senhor, é da Casa de Paz, né? Ali do irmão Ronilson, com o irmão Fabrício e a irmã Nilciene. E todos vocês sejam bem-vindos nessa noite também, para que nós possamos compartilhar a palavra. Depois nós temos alguns irmãos que vão fazer aqui umas homenagens, mas enquanto isso eu vou compartilhar uma pequena palavra com vocês, para que nós possamos elucidar o que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Cada dia o Senhor ele tem um vinho novo para derramar sobre nós, não é mesmo, meus irmãos? E eu quero aqui compartilhar com vocês a passagem que é muito conhecida, que é a passagem de Ana. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 1. Primeira Samuel, capítulo 1 e o versículo 9. Alguém encontrou? Alguém encontrou? Amém. Amém. Capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Que diz assim, ó: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão. Ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve como embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada, forte tenho bebido. Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te concederá a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça, e em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa. A Ramá, Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. A minha tradução é um pouco diferente da de vocês.
Mas essa passagem, ela nos traz algo glorioso. Eu estava na minha casa e eu falei assim: Senhor, o que tu tens para nós nesse domingo? O que tu tens a nos ensinar? E algo falou bradamente no meu espírito, assim, claramente. Eu estava deitada na minha cama e quando eu ouvi essa passagem de Ana, e ao ouvir a passagem, já foi rapidamente, o Senhor já foi me trazendo luz, clareza, né, do que de fato Ele queria trazer para essa noite. A maioria de nós já conhece essa passagem, o que o Senhor Ele tem falado através desse ensino. Que Ana era uma mulher que não podia gerar filhos, não é mesmo? Não poderia gerar filhos. E ela, todos os dias, ela ia onde? Ao templo. Ela ia orar, ela ia pedir ao Senhor que o Senhor lhe desse filhos. E na mesma hora ali que eu falava com o Senhor na minha casa, o Senhor deixou claramente assim, diante dos meus olhos, nos meus ouvidos, que é necessário que eu e você, nós venhamos nos reunir semanalmente no templo, nas células. Por quê? Porque nas reuniões de célula, nas reuniões no templo, é onde nós oramos uns pelos outros. Para elucidar o que eu estou lhe falando, que quando nós pedimos ao Senhor em concordância como igreja, crendo, o Senhor concede nossa petição. Nós temos um testemunho da irmã Neide, que é uma irmã que nós estamos trazendo aos domingos, e nós temos um testemunho da irmã Nilvânia também, que quando a irmã Nilvânia estava internada, né, a igreja que se levantou em concordância, em oração, para que o Senhor tirasse ela daquele local e devolvesse a saúde por completa. Posteriormente, nós oramos também aqui como igreja em favor da irmã Neide, para que o Senhor devolvesse a saúde dela, para que nas próximas reuniões ela pudesse estar conosco. E a grande notícia que nós recebemos no outro dia, que as irmãs receberam, né, ali o favor do Senhor, a irmã Neide entrou em contato que já estava bem melhor sem as fortes dores. E a irmã Nilvânia já estava andando e saiu, né, do hospital, a qual já estava dias internada. Então, naquele momento ali, essas duas irmãs vieram, assim, claramente, né, diante de mim, que o Senhor me trouxe essa passagem, que através da oração de uma mulher, o Senhor, Ele move as águas. O Senhor, Ele move a sua mão poderosa em favor dos seus. Se o Senhor moveu as águas na vida de Ana, né, quando ela suplicava e rogava ao Senhor para o Senhor lhe dar um filho, quanto mais uma igreja inteira orando em favor, né, das necessidades da igreja, em favor das necessidades da sua casa, da sua família, do seu lar, dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus vizinhos. Quanto mais, se uma mulher foi capaz de rogar ao Senhor e o Senhor concedeu o seu pedido, quanto mais uma igreja inteira orando em favor de cada causa aqui. Aleluia. Você percebe quando nós nos reunimos como igreja, nós nos tornamos forte. Se porventura nós como igreja, um braço tiver lá no bairro do Zumbi, olha, do Zumbi, misericórdia, Manaus, misericórdia. Irmãos, muitos erros vocês vão ouvir aqui. Hoje, Anilson, pastora, a senhora dando, eu estou no Salmo comprando a lembrança das irmãs. E eu disse, Salmo, minha filha, eu não sei mais nem onde que eu estou. Aí o pessoal, Santarém importado. Mas você percebe, se porventura um braço, que quer dizer, um de nós tiver no bairro do Mapiri, outro tiver sozinho no Salvação, outro tiver sozinho no Liberdade, outro tiver sozinho no Nova República, distante um do outro, como que pode essa chama se acender? Como é que pode essa chama fumegar? Como é que pode essa tocha incendiar se tiver todos individualmente distante? Não é mesmo? Mas se porventura a gente se reunir de casa em casa e orar e compartilhar a palavra,
né? E compartilhar o pão. O que é compartilhar o pão? É comer e beber, irmãos? Nos nossos dias hoje não. O compartilhar o pão é isso aqui, ó. Você testemunhar das muitas maravilhas que o Senhor tem feito sobre nós. O compartilhar o pão não é comer e beber, encher a barriga, não. Hoje, nos nossos dias, o compartilhar o pão é testemunhar do favor, da graça que o Senhor tem derramado, tem estendido sobre nós. Quando você testemunha do favor e da graça do Senhor, você está declarando quem é o teu Senhor, quem é o teu Deus na tua vida, quem é o teu Deus na tua casa, não é mesmo? Você percebe que Ana, ela vivia amargurada. E quanto dentro do nosso meio hoje estão aqui amargurados, estão atribulados, porque estão passando por lutas, estão passando por dificuldade e querem lutar suas guerras sozinhos. Querem vencer as suas batalhas sozinho. Queridos irmãos, a Bíblia deixa claro para nós que um reino dividido, ele não prospera. Ele não avança, ele não cresce, ele não evolui, ele não sai do lugar, ele perde a guerra. Ele perde a guerra, ele perde a batalha. Por isso que Ana, o que ela fez? Ela foi aonde? No lugar certo. Ela foi no templo, ela foi rogar ao Senhor, para que o Senhor lhe concedesse o quê? Um filho. Hoje, esse filho, ele pode representar muitas coisas para cada um de nós aqui. Ele pode representar uma cura. Ele pode representar para você hoje uma porta aberta. Ele pode representar para você hoje um transporte. Ele pode representar para você hoje uma casa. Ele pode representar muitas coisas para cada um de nós aqui, porque cada um de nós temos necessidade, não é mesmo? Mas hoje, o que nós precisamos fazer? Queridos irmãos, nós estamos nos últimos dias. A Bíblia diz que nós estamos nas últimas horas da vinda do Senhor. A Bíblia diz que o amor, né, de todos, de quase todos, vai esfriar nos últimos dias, a qual o Senhor, né, está às portas para buscar a sua igreja. Mas sabe que ele diz aqui na sua palavra que nos finais do tempo o amor de quase todos vai esfriar. Isso quer dizer que até mesmo dos escolhidos pode estar no meio. Mas o que nós temos que fazer para mudar esse cenário? O que nós podemos fazer para mudar essa sorte? Nós precisamos nos unir. Nós precisamos congregar. Nós precisamos estar nas nossas reuniões da célula. Nós precisamos estar junto nas casas de paz. Nós precisamos estar junto do viver da igreja. Por que nós precisamos estar junto? Olha, eu tenho um testemunho aqui de uma convidada. Ela já teve neném, aquela irmã que veio nos visitar. Meus irmãos, ela vai de manhã, ela vai no meio-dia, ela vai à tarde e à noite, ela e o esposo dela. Eles trabalham lá perto de nós. Mas eles estão constantemente indo ali. E todo tempo nós estamos ali compartilhando o quê? A palavra. Nós estamos compartilhando vida, nós não estamos falando da vida dos outros. Então, quando nós chegarmos no viver da igreja, na casa de alguém, nós temos o quê? Que trazer uma família. Nós temos que trazer um visitante, nós temos que trazer um convidado. Por quê? Porque se essa família está sedenta, está com fome, está com sede, ela vai encontrar pão do céu. Ela vai encontrar a água da vida. Ela vai encontrar pão, ela vai encontrar água, ou seja, o seu milagre vai chegar. Por quê? Porque possa ser que muitos estejam comendo e bebendo água do mundo, a qual essa água nunca vai saciar a sede. Possam estar comendo da comida desse mundo, mas essa comida nunca vai satisfazer, nunca vai saciar. Por quê? Porque ela vai passar. O Senhor tem nos dado pão do céu. O Senhor tem nos dado maná do céu. Quando nós nos reunimos nos cultos, nas células, no viver da igreja, qual é a intenção de nós estarmos reunidos? Nos alimentarmos e repartir esse alimento com outras pessoas que estão com fome, com outras pessoas que estão com sede. E eu e você somos essa ferramenta. Eu e você somos essas peças-chave a qual o Senhor tem nos chamado. Ana era uma pessoa que rogava ao Senhor para que lhe desse o quê? Um filho.
Mas esse filho, a qual o Senhor deu a ela, mudou a sorte dela. Não é mesmo? Mudou a sorte dela, porque foi um homem, né, que o Senhor gerou e entregou para um propósito. Olha só, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei. Irmãos, Deus tem nos dado bens, o Senhor tem nos dado posses, o Senhor tem nos dado uma família, mas não é nosso, meus irmãos. É somente para nós cuidarmos. Nós somos mordomos de Cristo. Ou seja, não podemos pegar, né, a nossa família e enterrar ela. Não podemos pegar os nossos bens e enterrar eles, né? Achando que nós vamos guardar e entesourar eles. Não. A Bíblia diz que a traça, a ruína, corrói e o ladrão mina e rouba. Ou seja, não tem significado, valor nenhum. Mas quando eu trago a minha família para o viver da igreja, quando eu trago a minha família para as reuniões das células, quando eu me reúno com a minha família nas casas de paz, nas alianças de milagre, eu estou, sabe o que fazendo? Ajuntando tesouro nos céus, onde o ladrão não mina e nem rouba, onde a traça e a ruína não corrói. Ou seja, teremos um tesouro eterno. Hoje o Senhor, Ele está nos chamando para algo mais fino, algo mais precioso, algo mais profundo. Então o que Ana fez? Era o sonho, era o desejo de ela ter um filho. E o Senhor a deu. Mas ela disse o que para o Senhor? Senhor, se tu me deres, eu te devolverei. Eu te darei esse filho para servir na tua casa. Isso quer dizer o quê? Que ela somente ia receber, mas ela ia o quê? Usufruir, porque ela sabia que ele, na casa do Senhor, ele ia frutificar, ele ia multiplicar, ele ia crescer, ele ia superabundar. Queridos irmãos, quando nós nos reunimos no viver da igreja com a nossa família cresce. Os nossos filhos vão bem na escola, os nossos filhos vão bem no trabalho, né? Tudo que nós fazemos prospera, tudo aquilo que nós ali programamos dá certo. Por quê? Por que dá certo? Por que flui? Porque nós estamos levando a nossa casa, nós estamos conduzindo a nossa família, nós estamos entesourando ela no reino dos céus. E hoje, nós precisamos avaliar os nossos conceitos. Nós precisamos hoje avaliar hoje a nossa postura, a nossa conduta. Nós precisamos avaliar hoje como nós estamos vivendo os nossos dias atuais. Amém? O que aconteceu posteriormente? E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se moviam a sua voz, pelo que lhe teve por embriagada. Queridos irmãos, quando nós clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor algo, na maioria das vezes nos falta o quê? Palavras. Muitas das vezes nos faltam palavras para dizer para o Senhor como nós queremos tal dádiva, tal graça, tal favor. Nos faltam palavras, não é mesmo? No caso de Ana, ela só já movia os seus lábios, a sua voz já nem saía de tanto clamar, de tanto pedir. Mas sabe o que nos faz aqui entender o que trouxe essa convicção a ela? Que ela não desistiu. Mesmo não obtendo a resposta imediata, ela não desistiu, ela não olhou para trás, não é mesmo? Porque na maioria das vezes, quando nós pedimos algo do Senhor, o que acontece? Nós nos esquecemos, nós vamos deixando, o tempo vai passando e nós não queremos mais orar, nós não queremos mais participar do viver da igreja, não queremos mais participar das reuniões da célula, nós nos afastamos.
Nós nos anulamos para Deus. E sabe o que vem? O maligno vem e arrebata a semente que tem sido plantada semanalmente. E aí chega um ponto que nós vamos esfriando. Nós vamos esfriando a um ponto de olhar para trás, de querer desistir de quem nós somos em Deus. Olha, uma convicção que nós temos que ter: quem nós somos em Deus. Quem nós somos em Deus. Se você sabe quem você é em Deus, então você não vai desistir. Se você tem clamado e pedido ao Senhor nesses últimos tempos, né, por algo, eu digo a você, continue insistindo, continue clamando, continue pedindo, continue buscando, porque você tem a convicção e a certeza que o Senhor vai te conceder tal graça, tal dádiva. E sabe o que aconteceu? Quando o sacerdote viu ela, ele achava que ela estava embriagada. Ele achava que ela estava o quê? Louca, não é mesmo? Hoje você pode até encontrar pessoas ao seu redor que vão achar que você está ficando doido em insistir por esse casamento. Você pode até encontrar pessoas que podem achar que você está ficando doido por insistir na vida desse homem, por insistir na vida dessa mulher. Pessoas ao seu redor, pode ser até pessoas das suas entranhas mesmo, da sua convivência, pessoas que convivem com você, pode achar que você está ficando doida em querer lutar, né, para alcançar tal favor. Mas eu digo a você, você não está ficando doido, você não está ficando doida. Permaneça convicto, permaneça convicta, porque você sabe aonde você quer chegar. Você sabe aonde você vai, né, alcançar tal favor. Por isso, permaneça. Foi o que aconteceu com ela. Quando Eli percebeu, né, que ela estava ali clamando ao Senhor por um filho, o que aconteceu? Olha só um ponto de luz para nós. Quando ela falou para o profeta, né, o qual era o seu anseio, o qual era a sua necessidade, sabe? Instantaneamente a luz do céu desceu através da palavra revelada. O que aquele homem disse, né? Que ela poderia ir, porque o Senhor que ouviu a sua petição, o daria aquele filho. Olha que coisa gloriosa. Irmãos, aqui está um ponto de luz para nós. Eu falei aqui no início para vocês que quando nós queremos andar sozinhos, um para um bairro tal, outro para o bairro tal, nós não conseguimos alcançar tal favor, tal graça. Mas quando ela falou para o profeta o qual era o seu anseio, não é mesmo? Instantaneamente o Senhor, através do profeta, abençoou ela. E naquele momento, foi na hora do ato que foi abençoado, foi naquele momento que foi gerado aquele filho. Foi no momento do liberar da palavra. É muito importante isso aqui. É muito importante você compartilhar com um irmão de fé, com uma irmã de fé. Olha, nós temos ido nas casas de paz, nas alianças de milagre, e muitas das vezes nós perguntamos qual é a sua petição. O que tu queres que o Senhor te faça, né? E o Senhor lhe tem feito. Eu tenho acompanhado uma irmã na interventoria, e o Senhor tem agraciado ela. Já há anos que ela vem tentando o benefício dela da aposentadoria. E não acontecia. A irmã Emily, então nós vamos fazer a aliança com ela. E nós começamos a fazer. E olha, o Senhor, né, ali já abriu as portas, está na mão do juiz, e agora em maio vai ser liberado, né, o favor para ela. Que ela disse, meu Deus do céu. Então, tudo como a gente orava, ela disse, eu lembro das suas orações, como a senhora ora, e eu estou ali orando. A cirurgia, muitos estão na fila para a cirurgia. Né? Ela foi chamada o quê? Em maio, no final de março, em abril foi feita a cirurgia dela do olho, está se recuperando. E ela falou assim, sabe, pastor, eu gosto quando a senhora ora, porque me enche de fé, me enche de alegria. Ou seja, ela repete aquele áudio e vai orando, ela repete aquele áudio e vai orando. Isso quer dizer o quê? Que você precisa ter um irmão do seu lado que nem Eli, na vida de Ana. Ou seja, alguém que vá impor a mão sobre você
que vai orar por você, que vai clamar com você, para que tal dádiva aconteça na sua vida, porque o liberar da palavra é gloriosa, é importante, meus irmãos. Você não pode de maneira alguma se aproximar de pessoas que vai ouvir a sua necessidade, vai ficar com inveja, né? Ainda vai sair fofocando para não dar certo. Tenham cuidado, sejam vigilantes, sejam sóbrios. Peçam de Deus clareza, revelação, para que o Senhor lhe dê luz, para que você possa ter irmãos de oração, irmãos de fé. Irmãos, quando você encontra uma pessoa de fé para andar com você do seu lado, como é glorioso. Porque o irmão, aquela irmã está dizendo, eu decidi lutar a tua batalha. Eu decidi pleitear a tua guerra. E quando declarar sobre a tua vida, receba. Que ele declarou sobre a vida de Ana. E instantaneamente o Senhor, ele concedeu a vitória. E depois de um passar de um tempo, o que aconteceu? Nós temos aqui, que diz aqui no capítulo 20, no versículo 20, que diz assim, e sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Olha, meus irmãos, esse Samuel, né? Vocês sabem quem é ele? Esse Samuel? Foi ele que ungiu o rei Davi, pessoal. Olha só como ele foi um instrumento na mão do Senhor, não é mesmo? Então, Ana cantou. Quando ela foi lá no templo levar Samuel ao profeta Elias para servir na casa do Senhor, ela cantou, ela salmodiou o Senhor. Olha essas crianças aqui, como é importante elas estarem semanalmente nas células. Como é importante, né, elas estarem semanalmente nos cultos. Por quê? Porque quando nós entregamos ela para o Senhor, elas vão ser ensinadas e instruídas para o quê? Para servir na casa do Senhor. Nós não teremos crianças com graves problemas nas escolas, nem na sociedade, nem no âmbito familiar. Elas crescerão crianças saudáveis. Elas crescerão crianças, né, inteligentes, onde elas sentarão nos melhores lugares dessa cidade, né? O Senhor vai colocar elas nos lugares melhores, para que elas possam estar, né, ali recebendo tudo aquilo que foi liberado na vida delas. E diz assim, no capítulo 2, Samuel, capítulo 2, no versículo 1. Então orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Glória a Deus, meus irmãos, com esse versículo, nós fechamos aqui essa passagem. Nós fechamos aqui essa palavra. No momento que o Senhor entregou essa conquista na vida de Ana, ela exaltou, ela celebrou, porque ela creu que só o Senhor poderia mudar a sorte dela. Que ninguém poderia mudar, só o Senhor mudaria a sorte dela. E no momento que ela exulta, no momento que ela exalta, no momento que ela louva, o que ela está dizendo, né? Que o inimigo não venceu, ele está debaixo dos pés dela. Então você tem que ter essa fé, você tem que ter essa convicção, né? Que quando o Senhor te entregar a tão desejada bênção, a tão desejada resposta, né? Você vai exultar, você vai exaltar, você vai dilatar. O que é dilatar? Você vai bravejar, você vai gritar, né, diante de todos, que o Senhor de fato te concedeu a tua vitória. Amém? E eu estou nessa batalha, eu estou nessa fé, eu estou lutando, eu e minha família, nós estamos orando constantemente por uma casa. O Senhor já nos concedeu as portas abertas, né? O Senhor já nos entregou. E agora nós oramos pela nossa casa, e eu vou testemunhar ainda aqui que o Senhor nos dará a nossa casa. E eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite, para que nós possamos estar orando, e você possa pedir do Senhor